Oi gente, tudo bem? Aqui é a Izzy para mais um vídeo. Hoje eu vim fazer uma comparação entre 3 séries médicas que eu tenho certeza que vocês conheçam, talvez não conheçam todas, mas eu quero fazer uma avaliação dessas séries e contar pra vocês qual dessas 3 é a mais real, mais parece realmente com a medicina de verdade. Por que eu quero fazer isso? O que eu senti em mim. Eu comecei a assistir Grey's Anatomy antes de entrar na faculdade. Então você acaba criando uma expectativa e às vezes uma ilusão de como é as coisas, de como serão as coisas. E aí quando você realmente se depara com a realidade, tem aquela quebra de expectativas. Então eu quero mostrar pra vocês um pouco do lado real, o que uma série ou a outra mostra que não acontece daquele jeito, pra vocês estarem preparados pra como é a medicina de verdade, né? Pra vocês não se sentirem frustrados quando se depararem, quando entrarem na faculdade ou quando estiverem trabalhando. As 3 séries que eu vou comparar é Grey's Anatomy, Sob Pressão e Chicago Med. Essa é a minha opinião e a minha análise como estudante de medicina do 7º semestre, gente. Eu assisti essas 3 séries, eu avaliei, né, eu fiquei de olho nas minúcias do atendimento, de técnica, de medicação e da estrutura em si para poder fazer a análise. Eu dividi a minha análise em algumas categorias, eu fiz um roteiro para esse vídeo, gente, para contar para vocês exatamente o que eu senti em cada uma dessas séries. Rapidamente um resuminho sobre cada uma delas, né. Grey's Anatomy dispensa apresentações, é uma série americana com 17 temporadas, né? A gente tá na 17ª agora, que se passa em Seattle, e o foco dela é realmente as especialidades cirúrgicas, né? As cirurgias. Sob Pressão é uma série nacional, né, brasileira. Ela tem 3 temporadas, se passa no Rio de Janeiro e o foco dela é no pronto atendimento, no pronto-socorro de um hospital no subúrbio carioca. Chicago Med também é uma série americana, ela tem 6 temporadas, se passa em Chicago e o foco dela é a emergência, então o setor de emergência do hospital. O primeiro tópico que eu coloquei foi estrutura física e tecnologia disponível. Então, comparando as 3 com a nossa realidade de Brasil, vocês já têm certeza, né, da resposta. A que mais é fiel nessa categoria é Sob Pressão, que mostra realmente a realidade do SUS. Em Grey's Anatomy e em Chicago Med, a gente percebe que é tudo muito rápido, muito fácil, e todas as tecnologias disponíveis, os exames mais caros, marcadores e ressonância, tomografia, tudo é feito assim. E na realidade do SUS, gente, é bem diferente. Diversos exames não existem em todas as cidades, precisam ser feitas em outras cidades, demora a ser autorizado, demora o paciente fazer, e lá não, você percebe que o paciente chega, ele é atendido, os exames já são pedidos, já vai, já volta, já sai o resultado, então é muito mais rápido. É óbvio que a série, ela é uma ficção, né, então ela precisa apresentar isso rápido, porque não tem como lá ficar 3 episódios a gente esperando o resultado do exame de um paciente, mas a gente sabe que realidade de SUS não é assim que acontece, nem todas aquelas tecnologias disponíveis. Isso também vale para a questão estrutural do hospital, né, tipo assim, a maneira como o hospital é. Os hospitais de Grey's Anatomy e Chicago Med, eles são lindos, eles são maravilhosos, é tudo novo, tudo limpinho. E a gente sabe que a realidade de SUS, gente, na maioria das cidades é óbvio que existem hospitais de SUS de ponta, que são daquele jeito, mas a realidade da maioria das cidades não é assim. Então, o que ganha nessa categoria, pra nossa realidade do Brasil, é Sob Pressão. Segunda categoria é variabilidade de casos atendidos, ou seja, o que aparece de casos nos hospitais. A gente percebe que em todas as séries, até pra ter um conteúdo, né, aparecem casos raros, casos muito diferentes. Grey's Anatomy, você vê mais isso ainda, né, tipo, é sempre caso raro, uma doença mais difícil de diagnosticar, que todo mundo fica em dúvida, ninguém sabe o que é, e começa aquela loucura, até que chega num diagnóstico super difícil, de uma doença genética, ou de uma doença com uma apresentação diferente. Em Sob Pressão, a gente vê mais um pouco de casos parecidos com o do Brasil mesmo, só que todos eles sempre tem alguma coisa a mais, sabe? Encontra alguma coisa, tem um desfecho diferente, tem alguma coisa que não deixa aquele caso tão simples. Em Chicago Med é a mesma coisa, a gente vê que os casos, às vezes até chegam queixas comuns, só que sempre eles descobrem uma doença aleatória, assim, mais diferentona. A gente não vê coisas tão corriqueiras, né? Tipo, uma gripe, ou então uma tosse, que seja simplesmente uma coisa, sei lá, uma pneumonia, sabe? A gente não vê esses casos assim. Se eu não me engano, só em Grey's Anatomy que demonstraram uma apendicectomia, né? Tipo, teve um caso de apendicite, que é uma coisa que a gente no pronto-socorro vê no mínimo 3 por dia e que nenhuma outra série basicamente retrata. Então eu sinto falta dessas doenças mais comuns
porque a gente vai acompanhar um plantão achando que só vai chegar caso diferente, e o que mais chega são essas coisas comuns. Então, novamente, o ponto vai pra subpressão, porque a gente ainda vê o retrato de algumas doenças mais comuns aqui do Brasil, né? Por exemplo, tuberculose, uma diabetes descompensada, então eu acho que subpressão ganha nessa categoria também. Terceira categoria, organização da equipe e interação com outros profissionais da saúde. Em Grey's Anatomy você quase não vê mostrar os outros profissionais, né? Você não vê falar de fisioterapeuta, você raramente vê demonstrar alguma coisa do pessoal da enfermagem. Ele realmente foca na equipe dos médicos, dos cirurgiões. A gente vê de relance ali, às vezes um ou outro enfermeiro que tem um papel assim em um episódio, mas no dia a dia mesmo que realmente aparece são os médicos. Em Sob Pressão a gente tem personagens fixos que são da equipe de enfermagem. Eu acho isso muito legal na série, né? A gente, principalmente na última temporada, que são os 2 episódios do Plantão Covid, mostra mais o trabalho dos enfermeiros. Mas eu acho que Chicago Med é a que mais mostra o pessoal da enfermagem, porque em todos os episódios eles aparecem, eles são personagens fixos da série, né? O trabalho deles é bem demonstrado, a importância do trabalho deles, até a vida pessoal deles é demonstrada em alguns momentos da série. Então eu acho que é aquela que mais mostra que não é só médico que trabalha na saúde, né? Eu ainda sinto falta em todas as séries de demonstrar os outros profissionais, né? Principalmente a equipe de fisioterapia, mas pelo menos os enfermeiros eles aparecem em Chicago Med e eles têm um papel relevante na série. Quarta e última categoria é fidelidade à parte científica, a condução dos casos, a passo a passo de procedimento, o atendimento, a sistematização do atendimento do paciente. Então, em Grey's Anatomy você percebe muitos erros, assim, tanto na questão da ressuscitação, né, da maneira como os médicos de lá fazem a ressuscitação, na questão da intubação, nas cirurgias, ou até mesmo na decisão cirúrgica, né, o paciente mal chega, já manda direto pra cirurgia sem nem fazer uma avaliação bem feita daquele paciente. Então, pra mim, eu acho que Grey's Anatomy é a que mais tem erros, assim, em relação à parte sistemática mesmo do atendimento, de detalhes de medicação, de exame, essas coisas. Sob Pressão, eu acho que eles deixam a parte científica bem exposta também. Eu percebi menos erros. Ainda tem alguns erros, principalmente o que eu mais senti falta em Sob Pressão é que a intubação pra eles é simplesmente meter o laringo e o tubo na goela das pessoas, sabe? Não tem, eles quase não mostraram que tem as medicações que faz antes, o passo a passo daquele procedimento e tal. Inclusive, isso nos 2 episódios do Plantão Covid, que só que eu vi eles demonstrarem, pedirem as medicações, fazer as medicações pra realmente intubarem um paciente. Não é só meter o tubo na goela, a gente tem todo um medicamento que faz antes pra relaxar, pro paciente ficar dormindo, né, pra não sentir. Então eu acho que algumas séries elas pulam esses detalhes e que a gente acaba achando que é daquele jeito e quando vê na realidade não é. E Chicago Med é que ganha nessa categoria, porque eles mostram muito, eles falam o nome dos medicamentos, eles falam as doses dos medicamentos, eles discutem os procedimentos, eles explicam, então assim, dá realmente pra aprender. É óbvio que existem diferenças entre os protocolos americanos pros brasileiros, né, de algumas doenças ou até mesmo do processo de atendimento do paciente, mas em geral dá pra aprender bastante, sabe? Eu que já vi muita coisa, muito do que eles mostram na série é realmente como é feita na vida real. E eu acho legal também que eles mostram a questão do acesso central, de passar o fio guia, de tirar o fio guia, então eles são bem detalhistas nessa parte. A intubação, eles falam das medicações desde o primeiro episódio, então eu achei ela mais fiel na parte científica. Agora eu vou falar sobre as particularidades de cada uma dessas séries, um ponto positivo e um ponto negativo. Sobre Grey's Anatomy. O ponto positivo, gente, é que não tem como você não se apaixonar por Grey's, né? É uma série maravilhosa, ela tem um enredo muito bom, você se apaixona pelos personagens, você sofre com os personagens, você fica viciado, você quer realmente assistir. Eu já assisti Grey's Anatomy umas 4 vezes, sabe? Tipo, eu chego no final da série e eu recomeço. Então é uma coisa que realmente te deixa preso, uma série bem viciante. O ponto negativo é que, inclusive, fizeram um artigo científico sobre isso, comparando a taxa de mortalidade dos personagens em Grey's Anatomy, né, dos pacientes, com a taxa de mortalidade normal dos Estados Unidos. Em Grey's Anatomy, todo mundo morre, inclusive os personagens. Então, ele tem essa parte muito dramática. Eu percebo que também dá mais foco na vida pessoal dos personagens do que na questão médica em si. Então, esse é um ponto que, tipo, se você assistir com o intuito de aprender, assim, não vai ser tão bom pra você. E fora os erros que eu percebi que é a série que mais tem erro. Em Sob Pressão, o ponto positivo é que deixa a gente bem a cara assim com a realidade do Brasil, estrutura do hospital, dificuldade de atendimento, falta de material. Então eu acho que ela é bem fiel nessa parte.
Porém, ela tem muito drama de novela da Globo, gente. É tudo muito dramático desde o início da série. Tanto que quando eu assisti o primeiro episódio eu fiquei tipo, meu Deus, é muito novela. Mas eu insisti e fica melhor depois, assim. A última temporada eles realmente melhoraram essa questão de ser muito dramático. Mas ainda tem uns exageros, né? Tipo, fazer uma drenagem torácica com mangueira de jardim, só passar na aguinha e achar que tá limpo. Então, assim, tem esses exageros, bem drama mesmo de novela da Globo. Em Chicago Med, a parte positiva é que pra mim é a série que mais é fiel em relação à realidade, principalmente da parte pra você aprender, né, tipo, sobre doenças, sobre diagnóstico, sobre condutas, o passo a passo de atendimento. Eu achei isso muito legal, eu aprendi bastante na série, foi até massa, porque teve casos que eu atendi, já participei do atendimento, e aí retrataram na série exatamente da maneira como é feito, e eu achei isso muito positivo. A parte negativa é que existe um ego muito grande nos personagens, isso é muito demonstrado na série. Então, pacientes chegam com alguma coisa e os médicos querem colocar a opinião deles, inclusive tem vários debates na série sobre isso, né, sobre os pacientes pedirem uma coisa, os médicos não concordarem e tal. Então, eu acho que tem uma demonstração do ego muito grande nessa série, o que me incomoda um pouco, eu fico um pouco estressada com isso, mas é uma realidade, na verdade, né, gente? A gente percebe que muitos médicos se acham deuses e que acham que só a opinião deles está certa. Outra coisa que eu acho muito legal em Chicago Med é que a parte psiquiátrica, ela tem muita importância. O tempo todo tem um psiquiatra de plantão no hospital e eles avaliam os casos e principalmente a maneira humana como eles tratam a psiquiatria, sabe? Não coloca aquela taxa de louco, muito pelo contrário, eles mostram a avaliação do paciente de uma maneira bem humana e percebe que quase todo mundo tem alguma coisa psiquiátrica, sabe? Não assim, psiquiátrica de um transtorno muito grande, mas tem pequenos detalhes da personalidade, talvez. Então eu achei isso muito interessante, porque eles dão esse foco, dão essa importância, e principalmente eu senti que isso ajuda a quebrar aquela sensação de que a psiquiatria é coisa de louco, sabe? Ele mostra realmente uma parte humana, um contato humano com o paciente, e trata e explica de maneira que você perde aquela ideia de loucura mesmo. Eu achei isso muito legal. Então, depois de todas essas considerações, pra mim a série que é mais fiel, apesar de não ser muito a realidade de Brasil, mas que ela é mais fiel na parte científica, é Chicago Med, que inclusive eu estou viciada. Eu achei que não ia conseguir aparecer uma série que me fizesse gostar mais do que Grey's Anatomy, mas Chicago Med, ele realmente mostra muito a vida no hospital. Ela não foca tanto na vida dos personagens. É óbvio que fala, né, mostra um pouco as cenas fora do hospital, mas o foco realmente está na sala de emergência. Então o tempo todo na série tratando o caso, falando de paciente. Então eu achei que pra mim, assim, ganhou mais meu coração e que eu percebi menos erros. Então pra mim, dessas três, a mais real é Chicago Med. Eu quero saber se vocês já assistiram essas três séries. Me deixem aqui nos comentários se vocês concordam com a minha opinião. E outra série que vocês querem que eu assista e compare. Já me falaram muito de The Good Doctor. Eu já assisti alguns episódios soltos, mas assim, eu percebi que às vezes foge um pouco por conta do próprio enredo da série, né, do objetivo da série. Eu queria séries que realmente focassem na parte médica, sem ter alguma coisa muito aleatória, muito diferente. Então, por isso que eu escolhi essas três pra fazer a comparação. E chegamos à nossa campeã, Chicago Med. Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificação para receberem aviso no celular de vocês toda vez que eu postar vídeo. Deem um like pra me ajudar na divulgação, mande esse vídeo pros seus amigos que também são viciados em séries médicas. E me siga lá no Instagram caso você não me siga ainda. A gente se vê no próximo vídeo.